Boa tarde, colegas. Hoje o tema que eu tenho para vos trazer é um tema pouco habitual, mas é um tema que eu gosto particularmente, que é o tema do storytelling ou de contar histórias, como se diz em português. Embora o nome de storytelling é aquilo que internacionalmente acabou por ser dado a esta área. O storytelling é algo que eu já pratico há muitos anos. Há muitos anos que eu sou considerado um bom contador de histórias. Aliás, há cerca de 20 anos publiquei o meu primeiro livro, que se chama Histórias Vividas, e depois disso nunca mais parei de contar histórias. Ultimamente, nos últimos 2-3 anos, eu, com o meu colega e amigo Pedro Ramos, tivemos o gosto e o orgulho de poder reunir histórias contadas por gestores de pessoas dos países lusófonos e publicámos até este momento já 2 livros que no fundo são cerca de 80 histórias, 80, 90 histórias contadas por gestores de recursos humanos de Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Portugal, Timor, e esperamos ainda a reunir mais gente para poder contar mais histórias. Aliás, os livros são estes aqui, são livros que muito me orgulham e que sei que orgulham muitas pessoas que participaram neles. São, aliás, livros muito interessantes porque são de uma enorme aprendizagem, porque nós aprendemos sempre com as histórias dos outros. Contar histórias é algo que é tão antigo como as pinturas rupestres. Ao longo de muitos e muitos anos, de séculos e séculos, as pessoas foram contando histórias aos netos, foram contando história aos amigos, foram contando histórias em aulas, foram contando histórias em conferências e hoje em dia contam-se histórias no Facebook, no YouTube, enfim, nas plataformas tecnológicas. As histórias hoje têm um valor completamente diferente. Não é por acaso que o storytelling foi adaptado como uma ferramenta fundamental pelo marketing, pela publicidade, pelo coaching, pela formação, exatamente porque o contar histórias tem um impacto absolutamente extraordinário. Como sabem, eu sou uma pessoa da área quantitativa da gestão de recursos humanos. Com o meu livro o Scorecard do Capital Humano, eu procurei dar e transmitir às pessoas, ao gestor de recursos humanos, que um gestor de recursos humanos tem que ter factos, dados, números, indicadores, métricas, analytics, tem que ter análise quantitativa, e portanto eu sou exatamente um defensor disto. Mas ao mesmo tempo eu sei que aquilo que fica na memória das pessoas não são os números, aquilo que fica na memória das pessoas são as emoções. E as emoções estão ligadas a histórias, não estão ligadas a números. Se nós conseguirmos ter um bom número e juntar a esse número uma boa história, então é o mundo perfeito. Aquilo que as pessoas recordam são as emoções provocadas pelas histórias e não os números. E é por isso que o contar histórias é tão eficaz. Uma história não é apenas uma sucessão de factos. Uma história tem que transmitir emoção, tem que transmitir algo mais do que meramente os factos. E é esta conexão que é estabelecida entre quem conta e quem ouve a história que faz com que a história seja tão poderosa e que sirva tanto de exemplo. Eu, por exemplo, sou um utilizador das histórias como uma ferramenta de coaching. Uso muito as histórias para, não dizendo ao coach o que ele deve fazer, mas para suscitar nele formas de ele pensar em alternativas e para ele próprio tirar as suas ilações e as suas conclusões e pensar o que pode fazer perante uma determinada situação. É uma ferramenta efetivamente muito poderosa. Com esta experiência de nós escrevermos estes livros, eu
tive uma revelação, aliás, extraordinária, porque ao convidar as pessoas, eu dizia-lhes às pessoas, e várias me disseram a mim, que quando receberam o meu e-mail a convidá-los para escrever uma história, não conseguiam lembrar-se de uma única história. E tal como eu lhes dizia no e-mail, se eles continuassem a pensar, encontravam a primeira história. E depois de encontrarem a primeira, encontravam muitas a seguir. E vários me disseram que efetivamente era verdade. Ao princípio não conseguiam identificar uma história e depois nunca mais paravam de se lembrar de histórias que gostariam de contar. E mais, é contagioso, porque o que acontece é que eu tenho vários exemplos de pessoas que começaram a escrever a primeira história a um convite meu e do Pedro, e depois disso tornaram-se grandes contadores de histórias, nunca mais pararam de escrever histórias. O storytelling veio para ficar, é uma ferramenta extremamente poderosa e que pode ser muito bem utilizada na área de formação e na área da gestão de recursos humanos, mas que, como tudo, tem uma técnica. E à medida que nós vamos dominando a técnica de contar histórias, também as nossas histórias vão sendo melhores e mais poderosas. E é assim que se vai construindo esta ferramenta do storytelling e nós nos vamos tornando bons contadores de histórias. Ficaria por aqui, desejo a todos muito boa tarde e até outro dia.